Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Empreender por oportunidade é aquela pessoa que já está bem, que tem já um sucesso na vida, mas ele está querendo agregar uma nova função, ele está querendo agregar um novo negócio, e aí ele visualiza uma oportunidade e ele vai lá e começa a fazer um empreendimento. Ele vai dedicar um tempo extra no novo empreendimento. Agora, empreender por necessidade é quando você já não tem mais opção, tá? Já se esgotaram tudo. Você já não tem mais o que fazer. E aí, te sobra o quê? Sobra para você fazer o quê? Empreender, tá? No meu caso, eu decidi fazer o negócio da Amway e empreender com a Amway por necessidade. Nesse período aqui, ó, de 2010 a 2014, eu considero um período sombrio da minha vida. É como se fosse um buraco negro. Por quê? Eu estava morando ainda na Europa e os negócios não iam bem, as coisas já não estavam tão bem. A Europa estava numa crise tremenda e, junto com isso, eu tomei uma decisão de voltar para o Brasil. E, na verdade, na segunda etapa, eu vou contar um pouco mais sobre a minha história, as coisas não foram tão bem assim. Nesse período, eu colecionei fracasso. Né? E aí é uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala de colecionar fracassos, né, eu costumo dizer que o sucesso ele vem fantasiado de fracassos. E tudo que eu estava fazendo naquele momento não dava certo. Eu tentava uma coisa, não ia para frente. Tentava outra coisa, também não dava certo. Foi um momento muito complicado que eu comecei a buscar. E nesse momento também é interessante dizer que era um momento que eu não buscava me capacitar. Como estava tudo em crise, o que eu fazia? Chegava em casa e assistir alguma coisa na televisão para passar o tempo, para me distrair um pouco. Chegou até o ponto de eu levantar de madrugada para assistir uma série, porque eu comecei a assistir, gostei, e aí eu comecei a levantar todos os dias de madrugada só para assistir aquela série. E o que isso daí somou para mim? Nada. Né? Era simplesmente uma válvula de escape, eu não estava buscando. E quando você não está se capacitando, quando você não busca uma capacitação, o que acontece? Você está sempre fazendo as mesmas coisas. A probabilidade de você cometer os mesmos erros, ela é muito grande. Então, eu estava fazendo o quê? Cometendo sempre os mesmos erros e tendo os mesmos resultados. Só que quando eu cheguei no Brasil, o negócio foi bem complicado, e aí, na segunda etapa, nós vamos falar um pouquinho disso, e eu tive a necessidade de buscar uma oportunidade. E eu comecei a pesquisar. O que é que eu vou fazer da minha vida? Na Europa, eu já tinha provado ser empregado, e ser empregado é sempre a mesma coisa. Vai ter alguém que manda, né, que fala o que você precisa fazer, você vai lá e faz tudo aquilo, e vai chegar um momento que ele diz assim, não preciso mais do seu trabalho, você tem que buscar um outro trabalho. Não importa se você desempenhou bem a função, não importa se você foi um bom funcionário. Ele sempre vai chegar num ponto que ele não precisa, ou porque o seu salário ficou muito alto e ele precisa de alguém que tenha um salário mais baixo, ou exatamente porque a empresa não precisa mais e aí você vai ter que buscar uma recolocação. Eu também fui o quê? Eu também tive a minha empresa e tive uns momentos que foram muito bons, principalmente no começo. Ganhei muito dinheiro, né? Agora, chegou o momento da crise, chegou o momento da adequação. E aí entra naquela situação, bom, como é que eu vou fazer? Você tem que diminuir, né? Você acostuma com um status de vida, e aí você tem que diminuir esse status, você tem que mudar drasticamente, e nem sempre as pessoas estão preparadas para aquilo. E no Brasil eu comecei a me perguntar a mesma coisa, o que é que eu vou fazer agora? Ou eu vou ser empregado, ou eu vou montar um próprio negócio. E eu não queria mais, né? Não queria mais ser empregado, né? E também comecei a ver as opções de montar o próprio negócio e percebi que eu estava falido. Né? Esse momento era muito ruim. E aí eu percebi que eu estava falido. E percebi também que eu não estava mais, que eu não estava bem no Brasil. E começou a vir, então, um segundo sentimento, uma vontade muito grande
de pegar e migrar de novo, sair de novo do país. E eu comecei a buscar uma oportunidade que me desse condições para isso. E talvez isso daqui, né, este objetivo meu de entrar no negócio da Amway, eu nunca falei para ninguém. Eu comecei a pesquisar e encontrei o negócio da Amway, pesquisei todo o negócio da Amway, né, vi todas as possibilidades, e aí apareceu esse quadro aqui, né, esse quadrante. No meu caso, o que me interessou, simplesmente que me chamou a atenção, foi o quesito recompensa e a liberdade, que eu seria dono do meu tempo. Eu iria trabalhar a hora que eu quisesse, com quem eu quisesse, e iria fazer do meu jeito. Isso, para mim, me interessava. E que eu iria ganhar dinheiro mediante o meu esforço. E eu falei, pronto, com essas duas opções, eu vou ganhar dinheiro, vou juntar dinheiro na Amway. A Amway, ela é uma empresa americana. Já que ela é uma empresa americana, então eu associei. Ela vai me mandar uma carta e eu vou conseguir um visto americano. Porque antes de eu ir para a Europa, eu fiz uma tentativa de tentar o visto americano. Aí eles me negaram, disseram, não, você não tem condições de ir para os Estados Unidos. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando surgiu a oportunidade da Amway, o que me fez fazer esse negócio foi exatamente uma possibilidade real de ganhar dinheiro e a possibilidade de ganhar esse visto para ir embora para os Estados Unidos. Eu digo, eu vou ganhar dinheiro, resolvo momentaneamente o meu problema daqui, e aí eu vou embora de novo para os Estados Unidos. Eu nunca falei isso para ninguém, mas o negócio da Amway me chamou a atenção exatamente para isso. A Amway era só o caminho, era só isso que eu queria, ganhar dinheiro e o visto para ir embora. Então, aí entrou os sonhos e os objetivos, que eu acho que são coisas importantes e que motivam as pessoas a fazer esse negócio, né? Eu acho que se você não tiver um sonho, um objetivo, e você não tiver tomado a decisão, você não vai resolver nada disso. Então, eu decidi, né? Em algumas vezes da minha vida, essa palavra decisão, ela sempre foi muito forte. Eu sempre fui uma pessoa de tomar decisão. E aí eu decidi, eu vou fazer esse negócio da Amway. Mas eu vou fazer esse negócio para quê? Porque eu não tenho dinheiro para montar o meu próprio negócio, não tenho dinheiro para fazer aquilo que eu quero. Eu também não quero criar vínculos no Brasil, então eu vou fazer esse negócio para ganhar dinheiro, e quando eu tiver um bom dinheiro e eu conseguir o visto, porque a Amway vai me dar essa carta, e aí eu me lembro bem que o Zélio falou assim para mim, olha, campeão, este ano a viagem ela é para Disney. Você precisa ir para essa viagem. E eu pensei, eu nunca tive um sonho de ir para Disney. Isso daí não me motiva. Só que a Disney é nos Estados Unidos. E se eu ganhar a viagem, a Amway vai mandar a carta convite. Aí eu consigo o que eu quero, que é o visto. Então, o meu sonho inicial era esse. Era ganhar dinheiro e conseguir o visto. E isso era muito forte. Por quê? Porque eu não queria ficar aqui no Brasil. Aí eu passei para a segunda etapa. E para essa segunda etapa, quando estudei o negócio da Amway, eu descobri que se precisava fazer algumas coisas. E eu tracei um plano de ação. Mas olha só, eu tracei um plano, muita gente às vezes chega para mim e fala assim, ô Alger, eu não tenho dinheiro para fazer o negócio da Amway. Eu não tinha dinheiro, a única coisa que eu tinha era dívida. Não é? Na segunda etapa vocês vão ver, desde que eu comecei esse negócio da Amway, eu iniciava um mês com pelo menos negativo 5 mil. E aí eu desenvolvi esse plano de ação. E eu gostaria, eu não sei, está todo mundo aí com papel e caneta? Eu gostaria de saber se vocês estão com papel e caneta, porque eu criei 10 regras para que um plano de ação dê certo. E eu gostaria de falar para vocês estas 10 regras, tá? Eu vim aqui, eu fiz umas anotaçõezinhas, está aqui no meu celular, e agora eu vou falar para vocês as 10 regras para um plano de ação dar certo, tá? Primeira regra, dê conta do recado e faça acontecer. Anotaram? Essa é uma regra básica. Você tem um plano de ação. Dê conta do recado e faça acontecer. Todo mundo já anotou? Agora eu quero passar a segunda regra. A segunda regra do negócio.
As outras 9 regras não têm importância. Só isso que você tem que fazer. Sabe? É assim. Caramba, Alexandre, você conheceu o negócio da Amway e agora? Você tem que fazer acontecer. Tá? E aí, para você fazer acontecer, é o seguinte, você precisa conhecer o negócio da Amway. E o que eu fiz? Eu fui estudar, eu não sabia nada da Amway. Fui estudar a empresa, fui estudar os produtos, fui estudar o que eu precisava fazer do negócio, né? Então eu descobri que eu precisava fazer um montão de coisas. E uma das coisas que eu descobri, eu comecei a fazer. Então eu tinha que fazer venda de produto, eu tinha que comprar produto, eu tinha que usar produto. Como é que eu vou fazer isso? Aí eu cheguei para o meu patrocinador e falei assim, você me patrocinou agora, mas eu só vou começar a fazer esse negócio em janeiro. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. E aí eu falei, então eu tenho 3 meses para levantar o dinheiro para começar a fazer esse negócio. Mas esse negócio tem que acontecer. Eu coloquei aquilo na minha cabeça. Isso vai acontecer. Se já deu certo para outras pessoas, também vai dar certo para mim. E aí eu comecei a pesquisar. Fui na internet e comecei a perguntar tudo da Amway. Eu me lembro que eu baixei um PDF e ali tinha alguns dados da empresa. E eu peguei aquele PDF e quando eu comecei a fazer o negócio, eu patrocinei algumas pessoas. Eu peguei este PDF, estudei este PDF, reuni essas pessoas, eram 3 empresários. E dei o meu primeiro treinamento, porque eu descobri que para fazer esse negócio eu tinha que treinar pessoas. Eu dei o meu primeiro treinamento. E todo mundo deve ter pensado assim, nossa, o Alger sabe tudo do negócio da Amway. Sabia nada. Peguei um PDF, estudei, e agora eu vou lá e vou dar o treinamento para essa galera. Por quê? Porque você precisa ensinar as pessoas a fazer esse negócio. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer o negócio, né? Eu passei 3 meses me preparando. No primeiro mês que eu resolvi fazer o negócio, não querendo adiantar, mas já adiantando, eu cheguei ao nível de prata. E quando eu cheguei ao nível de prata, foi quando me apresentaram o padrão de 8 passos. Né? Olha só isso que interessante. Então, o padrão de 8 passos, ele também é importante, porque o padrão de 8 passos, ele começou a me mostrar que eu estava no caminho certo, que eu estava praticando os fundamentos do negócio. E aí, você que está aí, talvez você é um novo empresário, ou você tem um novo empresário, o que você tem que fazer? Sentar com este empresário e passar para ele o padrão de 8 passos. E se for o caso, todos os dias, você faz uma leitura deste padrão de 8 passos. E aí eu descobri, olha, o primeiro passo do padrão é o sonho, o segundo era o compromisso. E eu descobri que eu estava fazendo o negócio certo, mesmo não conhecendo o padrão. Mas eu descobri um pouco tarde. O empresário tem que descobrir o padrão de 8 passos logo no começo do negócio, porque isso vai ajudar muito. Além de descobrir o padrão de 8 passos, nós temos que desenvolver algumas habilidades. Nós temos que ser profissionais quando a gente está fazendo esse negócio. E muitas das vezes as pessoas me perguntam assim, Alger, mas como é que foi fazer esse negócio sem ter um patrocinador perto? É assim, eu tenho uma filosofia. Você aprende a fazer esse negócio fazendo. Você vai cometer erros, não tem problema. Quanto mais erros você comete, mais você aprende. O que nós fazemos aqui como líderes é tentar dizer para as pessoas, olha, eu já fiz isso e não deu certo. Por que você... Vamos encurtar o caminho, faz desse jeito, que desse jeito está certo. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse negócio, nós temos que ser profissionais. Primeiro passo, fazer uma lista de nome. Quando eu entrei nesse negócio, eu fiz uma lista. Coloquei 10 amigos nesta lista. Dos 10, 5 me disse, não, eu não vou fazer. Os outros 5, eles disseram o seguinte, tá bom, nós vamos te ajudar, mas nós não temos interesses em fazer o negócio. Só que eles disseram, eu falava para eles, me ajuda, você entra no negócio, você compra o produto, se você não conseguir vender, eu vendo o produto. Por que eu vendi o produto deles? Porque eu precisava me capitalizar, eu precisava fazer o meu salário. Então, era isso que eu fazia. E eles entravam, eu pegava o produto que eles compravam e eu revendia os produtos. E eles traziam pessoas para reuniões, eu ia lá e patrocinava na rede deles. Por que eu fazia isso? Porque eu estava interessado em ganhar dinheiro. Qual que era o meu objetivo? Ganhar dinheiro, ganhar a carta de indicação, o visto,
e ir embora para os Estados Unidos. E eu tinha que fazer muito dinheiro. Por quê? Porque eu estava cheio de dívida. E se eu quisesse ganhar dinheiro, eu tinha que vender muito. Não é assim? Então eu fiz uma lista de nome e continuei, fui aprendendo a colocar nomes na lista. E as pessoas me indicavam pessoas e eu colocava o nome na lista. O segundo passo, nós temos que aprender a fazer contatos, né? Fazer contatos com as pessoas. Não entregar os pontos no primeiro contato, que as pessoas vão falar, ligar para a pessoa, olá, tudo bem? Olha, o negócio é o seguinte, eu entrei no negócio da Amway e eu queria te convidar para você fazer uma reunião. Você não criou expectativa nenhuma na pessoa. Você não deu para ela um motivo para ela vir na reunião. Então, você tem que aprender a fazer contato, né? E eu tenho várias maneiras, dependendo da pessoa, eu tenho várias maneiras de contactar. Eu pergunto para a pessoa, olá, e aí, tudo bem? Te interessa economizar na sua casa, ter mais economia, consumindo produtos que você já consome hoje em dia? E você vai passar a consumir uns produtos de mais qualidade, de alta qualidade, e nós temos ainda garantia de satisfação. Te interessa ter uma economia de 60%? E a pessoa diz, sim, me interessa. Então vamos marcar um dia para eu ir lá fazer uma demonstração dos produtos? Ou de repente eu falo, olá, tudo bem? Te interessaria ter uma renda de 500 a 3.500 trabalhando a partir da sua casa, simplesmente para você consumir e indicar produtos de uma empresa multinacional? E a pessoa, como que isso funciona? Olha, eu quero marcar com você uma reunião, vamos lá que eu vou te explicar. E é assim que a gente faz. Outra coisa que eu aprendi era o seguinte, eu estava aqui, entrei no negócio da Amway, o meu patrocinador, ele estava longe. Quem é que tinha que mostrar o plano? Eu. Na verdade, os objetivos, os sonhos são meus. O negócio é meu. E eu tive que aprender a mostrar o plano. E como é isso, aprender a mostrar o plano? Os meus primeiros planos, será que foram bons? Eles foram péssimos. Eles foram ruins. Mas como é que foi acontecendo? Eu fui mostrando o plano e fui aprendendo a mostrar o plano. E eu fui percebendo que eu fui aprendendo mais da empresa e aí chegou um certo momento que eu comecei a inchar o plano. E quando eu enchei o plano, as pessoas já não tinham mais interesse, porque elas se cansavam. O que é que eu fiz? Eu diminuí a quantidade de informação que eu coloco no plano. Eu sou mais objetivo na hora de mostrar o plano. Então, são atividades que nós temos que nos profissionalizar. Se as pessoas me perguntarem, Alger, por que você teve um grande resultado no negócio da Amway? Porque eu faço lista de nome. Porque eu faço contatos. Eu faço contato todos os dias com empresários da minha rede, com os meus clientes, com os prospectos. Eu tenho uma meta de contato todos os dias. Todos os dias eu ligo para uma quantidade de empresários, para uma quantidade de clientes. Por quê? Porque eu preciso falar com eles, para que o meu negócio precisa continuar crescendo. E eu mostro o plano também todos os dias. De alguma maneira, eu estou falando da empresa para alguém, ou eu estou falando do produto, mas eu mostro o plano todos os dias. Não tem muito segredo, não vai mudar disso, né? Por quê? Porque o nosso negócio ele está alicerçado praticamente nesses 4 pilares, que é fazer o quê? É gerar faturamento. Na verdade, todos esses 4 pilares poderiam ser resumidos em uma única palavra, que ela se chama volume. Nós temos que gerar volume de faturamento. Então, todos os meses eu preciso saber, esse mês o que é que eu vou consumir? Nossa, Alger, mas tem que consumir os produtos para poder indicar? A verdade é que eu não saberia vender um produto que eu não sei se eu compraria. Então, eu preciso saber se eu compraria aquele produto para eu poder vender esse produto melhor. Então, eu acho importante você consumir. Então, você tem que ter o quê? Aprender a consumir os produtos. Primeiro ponto, vai lá na sua casa, tudo que você usa que a Amway tem, você deixa de comprar do mercado tradicional e começa a comprar da Amway. E é comum eu ouvir de alguns empresários, nossa, mas esse produto é muito caro. Caro comparado ao quê? Provavelmente a inexperiência de usar o produto, porque quando ele usar o produto, ele vai descobrir que não é caro, que o produto é barato. Então, muitas das vezes as pessoas não usam os produtos e lá no interior ela tem uma ideia de que aquele produto é caro. Qual é a consequência disso? Não consegue indicar. Se não consegue indicar o produto, não consegue gerar faturamento, não consegue gerar volume. E aí o seu negócio já está errado, já não está acontecendo. Então precisa consumir os produtos. E mesmo nas minhas dificuldades, eu fiz questão de conhecer todos os produtos.
Mesmo tendo muitas dificuldades, eu já conheço todas as linhas. Opa, espera um pouquinho, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Eu não conheço a linha de maquiagem nem a linha de batom. Essa linha eu não usei. Eu, às vezes, fico preocupado, tenho até um receio. Vai que eu goste. Então, eu não uso. Mas eu já vendi muito produto de maquiagem e de batom. Batom eu vendi bastante, o gloss, né? Uma amiga gostou e ela me indicou um monte de gente que comprou. Pronto, foi por indicação, que é outra coisa que eu costumo fazer. Eu peço indicação para as pessoas, para tudo. Então, eu costumo, se um cliente ele está comprando o produto comigo, no final da compra, o que é que eu faço? Eu dou a ele um presente. Por que eu dou um presente? Porque eu vou fidelizar esse cliente. Então, eu pego um produto que ele não comprou e eu dou para ele de presente. E aí, o que acontece? Se qualquer outra pessoa oferecer Amway para ele, ele fala, não, eu vou comprar com o Alger. E aí eu garanto o meu faturamento. É uma maneira que eu tenho de fidelizar o cliente. Uma segunda opção importante é a questão do patrocinar. Patrocinar as pessoas não é pegar os dados das pessoas e lançar lá no site da Amway. Não, isso não é patrocinar. Patrocinar é você ensinar a pessoa o que esse negócio pode fazer na vida dela, é você ensinar ela a usar os produtos, é você ensinar essa pessoa a fazer um negócio. Isso é patrocinar. É você ensinar ela o padrão de 8 passos, é você mostrar para ela que ela precisa fazer alguns passos do negócio, que ela precisa também consumir os produtos. Conscientizar o novo empresário e conscientizar o novo cliente. Tá certo? E depois tem um outro pilar importante, que é a questão de liderar. Logo no começo desse negócio, eu entendi que, na Amway, quem ganhava mais dinheiro eram os líderes. Eu comecei a observar e prestei atenção nisso. Quem é que ganha dinheiro na Amway? Os líderes. Qual era o meu objetivo? Ganhar dinheiro. Então, eu já comecei a mudar minha mente. Eu preciso começar a liderar. Eu vou dar treinamento, eu vou montar um sistema de capacitação, eu vou treinar o meu grupo, eu vou direcioná-los, eu vou ser um líder, porque líder ganha mais dinheiro. E aí, o que acontece com o líder? Um líder tem que estar disposto a quê? A resolver os problemas. E de problemas, olha só, eu vejo gente reclamando, às vezes, porque mas é que a mercadoria está atrasada, a transportadora não entregou, eu vou desistir desse negócio, esse negócio não funciona, porque não sei o quê, porque a Amway, porque tirou um produto de linha. As pessoas reclamam de tantas coisas. E olha, se as pessoas deixassem de reclamar e resolvessem os problemas, elas iriam crescer muito mais. Porque eu tive problemas de sobra para resolver. Quando eu entrei nesse negócio em 2015, nós tínhamos problemas de todas as maneiras. Era todos os dias eu resolvendo o problema. E provavelmente eu não era nem prata, era 9% e já comecei a resolver problema. Logo em janeiro eu fui prata e eu resolvi um monte de problema. O que eu fiz? Eu encarei os problemas, fui para cima. Eu não tinha o que temer. Então eu comecei a me defender e resolver os problemas. Qual foi o resultado disso? Comecei a ganhar mais dinheiro. E aí vem a etapa fundamental que as pessoas talvez elas não entendem. Que as pessoas perguntam, nossa, mais treinamento hoje? Para que treinar? Para que essa reunião? Por que esse outro seminário? É um final de semana, é um domingo, eu vou lá, é a mesma coisa. Só é a mesma coisa porque você é a mesma pessoa. Tá? Só existe uma maneira da vida de uma pessoa mudar. Ela precisa mudar. Então, capacitação é para quê? A capacitação é para que eu mude. Até hoje eu estou mudando. Eu gosto de participar de treinamentos, né? Os treinamentos do Henrique, eu gosto de ouvir áudios todos os dias, eu gosto de ler livros. Por que isso? Porque eu ainda preciso melhorar. Eu tenho muita coisa ainda para melhorar e para mudar. E todas essas etapas, você precisa ter muita determinação. Por que determinação? Porque no começo eu não gostava de ouvir os áudios. É muito chato ouvir os áudios, principalmente quando você começa esse negócio. Depois, quando você entende, começa até a ficar interessante ouvir os áudios, não é? Então, você tem que ter uma constância. Então, todos os dias eu tenho o meu horário pela manhã. Todos os dias eu vou lá e eu escuto um áudio diferente. O ano passado eu escutei 365 áudios.
Este ano eu vou escutar quantos? No mínimo, outros 365 áudios, todos os dias. Tento participar de todos os treinamentos que a minha linha ascendente promove, porque isso é importante, porque eu vou absorver informação. E quando você absorve informação, você passa a ter o quê? Autoridade. E a autoridade, ela te dá um poder muito grande. As pessoas elas já não contestam mais, porque você fala com tamanha segurança que elas não têm coragem de te contestar. Quando eu comecei esse negócio, as pessoas diziam para mim, agora o Alger é o vendedorzinho de sabão. Hoje, o que elas olham e dizem? O Alger ele é o líder da Amway, o Alger é da Amway. Não é mais o Alger vendedor de sabão. Ele já tem o quê? Já mudou um pouquinho a tonalidade. Então, nós temos que ter essa na nossa cabeça que todos os empresários precisam de se capacitar, né? E uma outra coisa muito importante que nós precisamos ter nesse negócio, e essa primeira parte é a parte técnica, né? E foi uma das coisas que me fez avançar bastante. O que foi que me fez avançar? O que me fez avançar, por exemplo, foi ter metas. Eu me colocava metas constantemente. Por quê? Porque eu tinha muita coisa que acertar. Né? Na segunda etapa, que eu vou falar um pouquinho mais da minha história, talvez eu não vou falar tanto de parte técnica, mas eu tinha que ter metas. Hoje a Amway coloca como mínimo 300 pontos mensais como meta, para você estar qualificado a todas as promoções da Amway. Se a Amway coloca, e eu sempre pensei assim, se a meta da Amway é 300, então eu multiplico por 2. A minha meta, eu vou multiplicar por 2. Então eu penso que hoje todo empresário Amway tem que ser pelo menos 9% sozinho. Então, coloco aqui a meta. Mas eu estou começando agora, não sei falar do produto ainda, não sei falar da empresa, não tenho condições financeiras. Então, coloque a meta de acordo com aquilo que você pode fazer. E dentro do que você pode fazer, você vai obter o melhor resultado. Foi assim que eu fui fazendo, não é? E talvez eu não tinha dinheiro, mas como é que eu fiz? Nós vamos falar depois na segunda etapa. Aí você patrocina uma pessoa, você precisa saber onde essa pessoa quer chegar, o que ela quer ser. Então você vai lá e já pergunta, e aí, como que vai ser seu faturamento esse mês? O que você vai consumir? O que é que você vai indicar para as pessoas? Tá certo? E você começa a querer saber, são dados importantes, né? E isso aqui é uma metodologia que temos aqui, o Hélio, né? Ele criou essa metodologia. Então a gente quer saber quantos pontos pessoais as pessoas vão fazer, quantos pontos de grupo, quantas pernas estão pontuando. Patrocínio. Por que o patrocínio é importante? Porque se o grupo não estiver patrocinando, a rede não está crescendo. Então você precisa saber quantos patrocínios pessoais você vai fazer, você precisa continuar patrocinando, porque você precisa, por exemplo, e aí você precisa saber quantas pessoas o seu grupo está patrocinando. E quantas pernas tem pessoas patrocinando também. Então, isso aqui é uma tabelinha básica, né? Que é importante você determinar metas. Depois vem o ponto de quantos convites, quantas pessoas eu vou levar para a convenção. E quando eu comecei a fazer esse negócio, eu pensei o seguinte, é meu primeiro ano, a primeira convenção vai ser em Curitiba. Quantas pessoas eu vou levar para essa convenção? Que eu preciso estar crescendo. E aí eu fui para a minha primeira convenção com 2 pessoas. Na segunda convenção, eu já levei 8. E na terceira convenção, eu já aloquei um ônibus para estar levando o grupo para a convenção. É importante isso, promover a convenção. Por quê? Porque isso vai te dar sustentabilidade. E sempre desejar um nível a mais acima. Eu comecei esse negócio, eu entendia que eu precisava era o nível de liderança para ganhar mais dinheiro. Então, eu queria ser platina. O que é que eu fiz? Desde o começo, eu agi como um platina. Eu já assumi internamente que eu era um platina, né? E agora, se eu quero chegar... Agora eu penso o seguinte, o platina eu vi que é o começo do negócio. Hoje eu quero ser diamante. Então, como é que eu vou agir? Eu vou agir como diamante. E eu gosto de conversar com quem pensa igual, com quem é diamante, pelo menos aqui na cabeça. Por isso que eu gosto de bater papo também com o Henrique, com o Hélio. Por quê? Porque a mentalidade é de diamante já. Com o Sérgio, eu gosto de ter essa mentalidade. Eu estou nesse negócio hoje para ser diamante. Então, eu vou começar a agir assim, como diamante. Eu acho que isso é importante, né? E aí, esse negócio, ele te oferece oportunidades.
Eu descobri que esse negócio é um negócio de oportunidades. E não é imposto, ele é bem democrático. Você pode ser simplesmente o quê? Um consumidor. Entrou, fez o seu cadastro, e aí você consome produtos, e está tudo bem. Ninguém vai te fazer nenhum tipo de cobrança. A Amway não vai te ligar, ninguém vai pressionar. Você só quer ser consumidor, não tem problema. Algumas pessoas, elas entram no negócio para fazer o quê? Para vender produtos, para movimentar. Elas gostam de vender. Tem algum problema? Não tem problema. Se ela gerar um faturamento de pelo menos R$250 por dia, e eu estou falando isso, preço final, utilizando o preço sugerido da Amway. No final do mês, ela vai ter pelo menos R$1.500 do quê? De lucro, não é? E existe aí as estratégias, existem outras possibilidades. Se ela está movimentando R$250 por dia, ela chegou ao nível de 9%, então a Amway vai pagar mais os bônus, mas eu estou falando R$1.500 é só o lucro, ok? Tem uma outra oportunidade que eu acho bem interessante, que eu acho que aqui começa o negócio, que é você ser o quê? Platina fundador. Para você ser platina fundador, o que você precisa fazer? Você precisa ter 50 empresários que movimentam no mínimo 300 pontos por mês. Significa o quê? Significa que esses empresários vão fazer uma compra na Amway de R$1.500, no mínimo. Tá? Mas, Alexandre, 50 empresários, no final do ano, no final de 12 meses, você é um platina fundador e vai ter um rendimento acima de R$7.500. Isso é uma oportunidade. A Amway te oferece essa oportunidade. Só depende de você. Às vezes você está aí fazendo negócio, mas você já percebeu, o tempo está passando. Quantas oportunidades você está deixando passar? Quanto de dinheiro você está rasgando? Cada dia que você não toma a decisão de fazer esse negócio, você está rasgando um pouquinho de dinheiro, você está deixando passar a oportunidade. Então você precisa tomar a decisão. Eu quero ser o quê? Um platina. Por quê? Porque um platina ganha mais. É ali que começa o dinheiro. No meu caso, por exemplo, eu já quero ser diamante. E cada dia que passa, eu estou rasgando dinheiro. Estou deixando passar a oportunidade. E eu vou trabalhar para quê? Para que eu chegue rapidamente a diamante. O diamante ele tem um ganho mínimo de 30 mil. Isso é o que a Amway diz, o oficial. Para ser um diamante, o que eu preciso? Eu preciso liderar pessoas e ensinar 6 pessoas em pernas distintas chegar ao nível de platina fundador. Né? Então, todo esse trabalho depende disso, depende do que eu estou fazendo, depende do que eu assumi como compromisso. E o compromisso é comigo mesmo, é com o meu futuro. E aí chega um certo momento do negócio que aconteceu comigo quando eu fiz a minha primeira viagem pela Amway, vou falar na segunda etapa, lá virou a chave. Se eu comecei esse negócio simplesmente para ganhar dinheiro, para ter uma carta de apresentação e conseguir um visto para Estados Unidos, hoje o meu propósito ele é totalmente diferente. Eu faço um trabalho hoje para que o maior número de pessoas da minha rede tenha sucesso. O meu maior desejo é ver a minha rede crescendo, vendo as pessoas que fazem parte desse negócio crescendo comigo, chegando a novos níveis, a níveis de liderança, inclusive alcançando níveis maiores que o meu. O meu propósito hoje é formar novos líderes. E aí depende de tudo que eles vão fazer. E no meu ponto de vista, uma coisa mudou muito. Antigamente, eu fazia esse negócio só pelo resultado financeiro. Hoje, eu aprendi que esse negócio é muito mais que um resultado financeiro. É aquela viagem de 30 centímetros que a Amway sai da parte racional e ela entra no coração. E você começa a fazer um negócio com mais amor. Então, você começa a colocar nesse negócio a sua maneira, o seu jeito, né? Começa a fazer as apresentações, você coloca um pouquinho mais de detalhe. Então, eu gosto de fazer as minhas coisas da minha maneira. Eu faço com carinho, eu coloco a minha personalidade, e até mesmo no lidar com as pessoas, eu vai muito da minha personalidade, eu sou bastante direto e eu sou bastante objetivo. E acredito que nós temos aqui dentro desse negócio tudo que a gente precisa. Se você dosar tudo que você está fazendo com um pouquinho de amor, com certeza, todas as tarefas,
elas vão ficar leves, suaves, e você vai se divertir fazendo. Hoje eu me divirto quando uma pessoa diz que não quer comprar os produtos. Não tem problema nenhum. Ela não está dizendo não para mim, ela está dizendo não para ela mesma, para uma oportunidade que ela tem de economizar. Quando alguém diz para mim que não quer fazer o negócio, eu já não fico preocupado. Ela não está falando não para mim, ela está falando não para uma oportunidade que chegou até ela. Ela está dizendo não para ela mesma. Então eu não me preocupo mais com isso. Mas se eu tenho na minha rede alguém que quer andar, eu vou andar com ela. E vou dar a mão, e vou ajudar. Se eu tiver alguém na minha rede que está com vontade de correr, eu também vou correr junto com ela. Mas se alguém da minha rede resolver parar, aí eu não tenho nada que fazer. Ela vai parar, porque eu vou continuar fazendo esse negócio. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso. Tanto pessoal como profissional.